Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo introdutório sobre o MarkEdit. O objetivo desse vídeo é mostrar algumas das funcionalidades que existem nesse software e trazer alguns dos conceitos que a gente precisa compreender antes de começar a trabalhar de fato com este software, tá bom? O processo de instalação do MarkEdit, pessoal, ele é bem simples, não exige nenhum conhecimento avançado de programação nem de computação. É aquele tipo de instalação que a gente só precisa fazer download do arquivo, clicar 2 vezes e clicando ali em próximo, né? Next, até ele concluir a instalação. Tá? Eu não vou mostrar aqui o passo a passo da instalação no vídeo para não perder muito tempo no vídeo, mas ele é bem tranquilo. Para fazer essa instalação, vocês precisam fazer o download do MarkEdit. E vocês podem fazer o download por meio desse site, né? Que vai estar aqui linkado na descrição do vídeo. Acessando aqui o site, basta que vocês cliquem em Downloads. Provavelmente para vocês vai ser a versão em Windows. Basta que vocês cliquem aqui nas opções do Windows. Ele vai abrir essa tela com essas duas opções. Tá? As funcionalidades não vão mudar para vocês se vocês escolherem uma forma de instalação ou outra. Tá? Eu recomendo usar essa segunda aqui. Caso você não tenha todas as permissões para instalação no seu computador, talvez seja necessário utilizar essa primeira opção. Feito o download do arquivo, é só vocês clicarem 2 vezes que ele vai iniciar a instalação para vocês. Tá? Uma instalação bem tranquila. Depois de concluir a instalação, vocês vão iniciar o MarkEdit e vão cair nessa janela aqui, que é a tela inicial dele. Aqui, pessoal, a gente tem atalho, as principais funcionalidades que o MarkEdit oferece para a gente. Tá? Então, o que a gente tem aqui na tela inicial? Tem as ferramentas Mark, que a gente vai usar principalmente ali para fazer as conversões. Então, eu quero converter de Mark para Dublin Core, de Mark ISO 2709 para Mark XML, de BibFrame para Mark. Vão estar todas nessas ferramentas Mark, nesse primeiro ícone. Esse editor Mark, que é basicamente um bloco de notas, né, que a gente vai editar registros Mark com várias funcionalidades. A gente vai ver mais adiante. Esses atalhos aqui no meio, então a gente tem as opções de converter texto delimitado, que é basicamente uma planilha para Mark para planilha. A gente tem também outras funcionalidades como a coleta de registros pelo protocolo OIPMH e também a consulta aos servidores Z3950. Tá? Aqui do lado a gente também tem essa opção Mark Next, que tem algumas funcionalidades que permitem a gente testar algumas tecnologias novas, como Linkdata e BibFrame, tá bom? Além disso, a gente tem alguns outros atalhos, algumas outras funcionalidades que estão disponíveis aqui pelo menu Ferramentas do MarkEdit. Então, aqui em Ferramentas, a gente vai ter acesso a essa lista de funções. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em ferramentas de processamento Mark, algumas opções como a de juntar registros Mark em um único arquivo. Então, vamos supor que eu fiz download de vários arquivos contendo registros Mark. Cada arquivo contém um registro. Eu quero juntar todos em um único arquivo Mark para fazer a importação. Então, eu posso utilizar essa ferramenta aqui de Mark Join. Eu posso, do contrário, dividir um arquivo que tem muitos registros em arquivos individuais, contendo registros individuais ou contendo ali 10 registros por arquivo e assim por diante, tá bom? Então aqui tem uma série de ferramentas que vocês podem explorar também. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar no MarkEdit, vou mostrar para vocês essas atividades em 2 grupos. Primeiramente, são aquelas atividades que a gente vai fazer aqui com as ferramentas Mark, que são aquelas atividades que a gente pode dizer assim que a gente não precisa abrir o arquivo para fazer, para trabalhar com o arquivo Mark, tá bom? Então é esse caso que eu falei para vocês, em que a gente quer converter de Mark para Dublin Core, de Dublin Core para Mark. A gente não vai precisar trabalhar dentro do arquivo, nos dados do arquivo, mas somente manipular o arquivo como um todo. E o outro grupo é as ferramentas, o editor Mark, que aí sim a gente vai abrir o arquivo e vai editar os campos do registro, os subcampos, o conteúdo do próprio registro, tá bom? Antes da gente começar a trabalhar com essas ferramentas, é importante que a gente entenda uma questão aqui que o MarkEdit traz para a gente, né? Ele tem um formato próprio, digamos assim. Quando a gente baixa um arquivo Mark, por exemplo, lá da Library of Congress, ou então da Biblioteca Nacional, a gente vai fazer download de um arquivo .mrc, que é um arquivo Mark em ISO 2709. Então, por exemplo, aqui eu tenho o catálogo da Biblioteca Nacional, vou fazer download desse registro Mark, vou clicar aqui em salvar,
ele vai perguntar se eu quero salvar como um documento TXT, mas eu preciso salvar como um documento .mrc, tá bom? Que é para ser um arquivo que eu vou conseguir abrir no MarkEdit. Então, eu altero aqui para .mrc, altero aqui em tipo para todos os arquivos. Já escolhi a pasta que eu quero salvar e vou clicar aqui em salvar. Quando a gente instala o MarkEdit no nosso computador, ele vai automaticamente associar todos os arquivos .mrc ao MarkEdit. Então percebam que esse arquivo que eu acabei de salvar aqui, assim como outros arquivos Mark que eu já tinha salvo aqui no meu computador, eles ficaram com esse ícone com a letra M roxa, tá bom? Esses são os arquivos Mark, arquivos.mrc. É esse arquivo que eu vou importar, por exemplo, lá no meu sistema de gerenciamento de biblioteca. Para trabalhar no MarkEdit, a gente pode trabalhar de duas formas. A gente pode trabalhar diretamente com esse arquivo. Então, a gente vai estar sempre lidando ali com o arquivo .mrc, mas a gente pode trabalhar com o formato próprio do MarkEdit, que é um formato um pouco diferente, mas ele carrega os mesmos dados, tá? Que é o formato .mrk. Tá? Como que a gente faz para abrir os arquivos nesse formato? Então, por exemplo, acabei de fazer download desse arquivo contendo o registro Mark. Eu posso clicar 2 vezes nele, ó, que automaticamente ele já vai abrir o MarkEdit para mim, e trazendo aqui a ferramenta, a tela com as ferramentas Mark, aquelas mesmas ferramentas que fazem as conversões. Se eu quero converter esse registro Mark, esse registro MRC, por exemplo, para Dublin Core, basta que eu altere aqui, ó. Venho aqui e seleciono, então eu quero fazer a conversão de Mark para Dublin Core, ou então de Mark para Mark XML. Então eu tenho aqui essas funcionalidades para mim. Por padrão, como eu cliquei no arquivo .mrc, ele vai trazer para mim essa opção Mark Breaker. O que é esse Mark Breaker? Ele vai pegar esse formato ISO 2709 e vai transformar no formato do MarkEdit. Então aqui, ó, ele pegou meu arquivo .mrc e ele vai salvar como arquivo .mrk. Vou clicar aqui em executar, não vou alterar mais nada aqui dessa janela. E automaticamente ele vai criar aqui na mesma pasta, ó, um arquivo .mrk, que agora tem um ícone azul, tá bom? Então, pessoal, esse arquivo aqui é o meu arquivo de trabalho do MarkEdit no formato do MarkEdit. Então, eu posso seguir trabalhando com esse arquivo aqui, faço todas as modificações que eu quero fazer nele, e depois, no final, eu vou salvar de novo como um MRC para poder importar dentro do meu sistema de bibliotecas, tá bom? Então, existem esses dois formatos quando a gente lida com o MarkEdit. Eu prefiro trabalhar sempre com ele em MRK e no final fazer a conversão de volta para MRC, tá bom? Eu acho melhor, mas se vocês quiserem trabalhar sempre com MRC também não tem problema. Para fazer voltar ele ser o MRC, a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer o Mark Maker, que aí ele pega o MRK e transforma em MRC. Então vamos supor que eu peguei esse arquivo aqui, .mrk, né? Então, vou selecionar aqui o meu arquivo .mrk e eu quero salvar como um .mrc. Então, vamos supor que eu fiz várias alterações nesse arquivo, eu vou salvar aqui como editado. .mrc, salvar, executar, e aí ele já vai trazer aqui, ó, esse outro arquivo .mrc pronto para eu importar lá no meu sistema de bibliotecas. Se eu tentar importar no meu sistema o arquivo .mrk, ele não vai conseguir, tá bom? Então, o seu sistema, ele vai sempre precisar do MRC, mas o MarkEdit ele vai trabalhar tanto com o MRC, tanto com o MRC quanto com o MRK, tá bom? Então, pessoal, feita essa apresentação aqui inicial e feita essa diferença entre o arquivo, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso próximo vídeo.